Eu estou voltando isso para você perceber um pouco como o Paulo já criava lá uma oposição dos setores conservadores. Na última aula, que foi dada pelo Jango, o governador que tinha interesses políticos em divulgar a experiência, etc., convida o presidente da República, o Jango, para dar a última aula. E lá tinha vários convidados, inclusive o chefe da região militar, que nada mais, nada menos era o Castelo Branco. E o Castelo Branco comenta com os jornalistas lá o seguinte: estão criando cascavéis no Nordeste desse país. E ele assume como primeiro presidente militar e logo, evidentemente, como se explica que um programa de alfabetização, uma pessoa pode ser procurada, perseguida justamente por um programa de alfabetização. E vai cair no Paulo. Bom, no final do ano, ele viaja para o Rio de Janeiro para responder a uma CPI militar, aproveita e entra na Embaixada da Bolívia. Viaja para a Bolívia. Algum tempo depois tem outro golpe militar na Bolívia e ele fala, bom, não vou ficar além de ele passar muito mal, né? O Paulo era um fumante e ele passou muito mal com a altitude de La Paz, etc., etc., e nas suas relações com a democracia cristã, ele conseguiu ir para o Chile, com o Frei. Havia uma grande euforia, né, no Chile com o Frei, que, vamos dizer... Que era a democracia cristã. Né? Que era a democracia cristã e tinha uma parcela bastante progressista da democracia cristã no Chile, e ele foi para lá. Ficou lá de 64, 65, vamos dizer, no começo de 65, a família foi para lá, né, os 5 filhos foi para lá, ele ficou de 65 até 60, final de 68, 69, começo de 69. E lá foi um lugar onde ele produziu muito, primeiro porque ele sistematizou a experiência daqui com educação como prática da liberdade. E segundo porque lá ele vai fazer o Pedagogia do Oprimido, que é o grande livro, vamos dizer, o livro mais conhecido internacionalmente. E que tem uma diferença muito grande, porque ao viver no Chile, em Santiago, ele vai conviver não só com tudo o que estava ocorrendo no Chile naquele momento pré-Allende, mas com uma quantidade muito grande de refugiados brasileiros, né, que estavam lá ou que... e ele ali se apropriou do marxismo. Então, você vê, há uma diferença muito grande entre educação como prática para a liberdade e com pedagogia do oprimido. No Educação como Prática da Liberdade, ele fala em elite e povo, diálogo entre elite e povo. No Pedagogia do Oprimido, ele está falando em opressor e oprimido. Já é um conceito de classe, né? Você pode perceber que já há uma mudança significativa. Mas eu não vou entrar tanto nisso. De lá, ele já recebeu 2 convites. Ele achava em 68 que ele já tinha esgotado o tempo dele no Chile. E ele tinha 2 convites, um para ir para os Estados Unidos e um para ir para o Conselho Mundial de Igrejas. Vamos dizer que os protestantes, a rede de protestantes, de uma certa forma, arrumou para ele ir para lá. E ele negociou de ficar 1 ano nos Estados Unidos, dando aula como professor visitante em Harvard. Ele deu várias... Paulo Freire deu aula em Harvard. Ele não fingiu que estudou em Harvard. Foi Harvard que estudou Paulo Freire. Isso é uma diferença significativa de lá até agora. E de lá, então, ele ficou 1 ano lá e ele ficou muito impressionado com o racismo nos Estados Unidos. E para você ver como ele não é um cara teórico, sob o ponto de vista estrito, não é um cara acadêmico e tal, ele, no Chile, ele foi trabalhar no Ministério, assessorou o Ministério da Educação para campanhas de alfabetização, lá chamado como um método psicossocial, e foi trabalhar também com camponeses, que era o lugar onde ele estava, com Jacques Chouchou, que contratou, né, que abriu um espaço para ele. E tem
o primeiro e talvez único livro sobre comunicação, né, que é com extensão em comunicação, onde ele vai fazer uma reflexão sobre essa questão da comunicação. Lembre-se que naquela época era muito pouco falado em educação popular, falava-se muito em comunicação popular. De lá, deste ano em Harvard, é onde ele visitou, a cada convite que ele tinha de uma universidade, ele falou, eu vou desde que você me permitam ver qual é o trabalho de extensão que vocês têm. Então, o cara da prática, a prática que interessava. De lá ele muda para Genebra, passa 10 anos em Genebra, sendo que fazendo conferências no mundo inteiro. Nos últimos 5 anos, ele trabalhou basicamente nos países portugueses, vamos dizer, ex-colônias portugueses, que estavam refazendo todo o seu sistema educacional numa lógica de decolonial. E aí, então, ele vai estudar, né, todo o pensamento com o Amílcar Cabral, né, com Fanon, enfim, uma quantidade de teóricos. Então, ali era morar na Suíça e trabalhar na África. Trabalhar na África. Final dos países recém-saídos das suas revoluções guerras de libertação. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Né? São Tomé e tal. E, só para concluir, ele volta em 79, ele faz uma visita ao Brasil, em 80 ele volta para São Paulo. Certo. Vai trabalhar na PUC e na Unicamp. Em 79, sim. Isso.